Bom dia, irmãos. Vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Vamos falar Romanos 11. Já falamos na semana retrasada Romanos 9. Semana passada Romanos 10. E hoje vamos ver Romanos 11. Estamos vendo acerca da doutrina da salvação, da eleição incondicional. Temos uma boa passada neste tema. Obviamente que não vamos tratar de todas as questões aqui. Romanos 9, 10, 11 já falamos. Vamos falar nas próximas semanas sobre alguns textos que as pessoas têm certas dúvidas com relação a ele por causa da eleição incondicional. E vamos seguir em frente aí. Vamos falar logo após da expiação definida ou expiação limitada nas próximas semanas depois de encerrarmos a eleição incondicional. Hoje vamos ver Romanos capítulo 11 e o nosso título é Qual o futuro de Israel? O fato de nós perguntarmos isso diz respeito ao que nós estudamos em Romanos capítulo 9, capítulo 10, onde nós vimos que Israel por um certo momento foi endurecido, foi rejeitado. Vemos que o Senhor se voltou para os gentios e ali então nós começamos a nos perguntarmos, e Paulo vai nos trazer a resposta em Romanos capítulo 11 de qual é o futuro de Israel. Alguns já naquela época pensavam que Israel havia sido rejeitado para sempre, que Israel já não teria mais chance alguma, que a nação de Israel seria completamente rejeitada definitivamente, que a partir de agora quem tinha o privilégio de ouvir a palavra, de crer no Evangelho, eram apenas os gentios. Nós vamos ver que não é bem assim o que o texto nos mostra. Então, a primeira pergunta que nos surge, que é a esperança para a nação de Israel, para esta nação que rejeitou o Messias, uma nação endurecida, como nós vimos nos capítulos anteriores, uma nação aparentemente sem esperança. E se nós conhecemos um povo que é duro até hoje, ele é o povo judeu. Se você for conversar com um judeu, se você conhece algum, aqui na nossa cidade é um pouco mais complicado de a gente encontrar um judeu, existem muito poucos, mas para aqueles que já tiveram contato, sabem que eles são bastante duros e bastante orgulhosos com relação à posição deles. E qual é o propósito da rejeição de Israel? Existe um propósito para Deus rejeitar a nação de Israel? Vamos ver isso em Romanos capítulo 11, no dia de hoje. Primeiro, então, gostaria de ler o texto de Romanos capítulo 11, a partir do versículo 1, vendo até o versículo 10. Vamos lá. Romanos capítulo 11, a partir do versículo 1. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum. Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuro tirar minha vida. Que lhes disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens, que não se dobraram o joelho diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou. E os mais foram endurecidos. E como está escrito: Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E diz Davi: torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Escureçam-se-lhes os olhos para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Então, o texto aqui nos mostra, nos remete a uma pergunta que Paulo faz, falando: Deus rejeitará o povo para sempre? Deus rejeitará Israel de forma definitiva? E ele fala: de forma alguma. E aí ele se coloca como exemplo, porque ele fala: eu sou israelita, eu sou uma prova viva de que Deus não rejeitou completamente, plenamente a Israel, porque eu saí de lá. Eu sou israelita, eu sou da tribo de Benjamim, e portanto
Deus não rejeitou completamente o seu povo, porque ele é um povo que foi endurecido, mas que Deus de antemão o conheceu. Aqui ele já começa dando uma primeira resposta. Deus não rejeitou completamente o povo. Por que Deus não rejeitou completamente o povo? Porque eu faço parte deste povo, eu sou parte de uma tribo, e Deus então não rejeitou completamente, porque eu sou uma prova viva de que a nação de Israel não foi plenamente rejeitada. E aí ele vai dar um exemplo bíblico. Ele nos remete às Escrituras, ao tempo de Elias, para mostrar que o povo não foi completamente rejeitado. Ele vai usar uma ilustração vindo da Escritura. Um texto bastante conhecido, uma história bastante conhecida de Elias, onde já fazia alguns anos, 3 anos que não chovia na terra de Israel. A nação era dominada pelos profetas de Baal, uma nação que tinha se tornado idólatra, e Deus manda juízo ao povo e fala que não vai chover durante os próximos 3 anos. Elias chega diante de Acabe, o reino era de Acabe e Jezabel naquela época, e ele então desafia estes profetas de Baal, e ele fala: vamos até o Monte Carmelo, vocês vão invocar ao Deus de vocês lá para que desça fogo do céu. E ali então ele fala, e nós vamos ver então qual é o Deus verdadeiro. Os profetas de Baal, aqueles 500 profetas de Baal, sobem até o monte, começam a lá se automutilar, começam a dançar em volta lá daquele sacrifício que eles colocam ali, e Elias começa a zombar deles: o Deus de vocês está dormindo, ele está em outro lugar, ele está muito ocupado. E eles começam a gritar e fazer as orações deles lá por um longo tempo, e nada acontece. Depois disso, Elias clama ao Senhor, ele tem todo o processo lá, ele manda pegar água para jogar ali dentro daquele sacrifício, naquele local lá, e quando ele clama ao Senhor, desce fogo do céu e queima tudo aquilo. E ali os profetas de Baal também são mortos, dentro de todo esse contexto, Jezabel se revolta contra Elias, e ela fala: ele vai ser morto, vamos matar Elias. E Elias foge daquele local, e no momento de grande tristeza, ele profere essas palavras aqui. Ele fala: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei. Depois de fugir na fuga dele, ele fala: só eu fiquei, Senhor. E agora procuram tirar a minha vida. Jezabel procura tirar a minha vida, só eu fiquei, só eu restei daqueles que servem ao Senhor. O resto todos servem a Baal, se dobram diante de Baal, fazem sacrifícios a Baal, são idólatras, é uma nação idólatra. Só eu estou aqui. E Deus responde a ele. Que ele disse a resposta divina. Aqui uma citação do primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 18. Ele fala: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Deus está aqui consolando Elias também. Ele fala: não é só você, eu reservei 7.000, você não conhece, mas tem 7.000 pessoas que não estão servindo a Baal. A gente pode pensar que, uau, 7.000 pessoas, quanta gente. Mas em toda uma nação, 7.000 pessoas é muito pouca gente. É um pequeno grupo de pessoas, se comparado com toda uma nação, com milhões de pessoas. 7.000 pessoas não é nada. É muito pouca gente. É um pequeno grupo de pessoas. Mas esse pequeno grupo de pessoas é para Deus mostrar ânimo para eles. Não é só você não está sozinho, tem outras 7.000 pessoas que não se dobraram a Baal, que não são idólatras, que estão servindo a Deus, que estão amando a Deus, estão me amando, no caso, que como é Deus falando com ele. Então há este remanescente, tanto que no versículo 5 o apóstolo Paulo vai falar, e aqui a gente pega então um pouquinho do nosso português, da língua portuguesa, da interpretação de texto. Ele fala: assim pois também agora. Quando ele fala assim pois também agora, ele está falando: olha, assim como foi com Elias, que ele pensou que estava sozinho, que já não havia mais ninguém, que o Israel estava completamente rejeitado. Ele fala: assim pois também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça.
Ele está falando, existe um remanescente. O povo de Israel não foi completamente rejeitado. Existe mesmo que um pequeno grupo de pessoas, mesmo que uns poucos milhares de judeus, mas existe um remanescente da graça. Existe um povo dentro do povo. Existe o Israel verdadeiro dentro do Israel étnico. O Israel verdadeiro, tanto que o apóstolo Paulo mesmo em Romanos capítulo 9, ele vai falar que nem todos os de Israel são realmente israelitas. Aqui ele está falando que existe, que sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Israel não foi plenamente rejeitado. Existe uma pequena parte do povo que ainda crê no Senhor. Pensem nisso, irmãos, que aquelas pessoas haviam recebido a lei de Deus, os seus pais, os profetas vieram deles, o próprio Cristo veio deles, eles tinham todas as oportunidades, mas eles se endureceram, negaram o Messias. Fazendo uma ponte para nós hoje. Quantas oportunidades, e nós não podemos nem falar o que nós não temos. O endurecimento muitas vezes vem daquilo que nós temos. Nós temos tanto, e mesmo assim as pessoas negam a Cristo. Tantas oportunidades, tantas pessoas falando, tantas mensagens, tantos exemplares da Bíblia por aí hoje, tantos aplicativos que você pode baixar para ler a Escritura, tantas oportunidades que você tem de ouvir o Evangelho, você fala, não quero, e ela é endurecida, assim como os israelitas foram endurecidos devido às suas oportunidades que tiveram e rejeitaram ao Senhor. Versículo 5, ele está falando ali: assim pois também agora no tempo de hoje sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Mas segundo o povo não era eleito porque eles faziam sacrifícios, porque eles eram circuncidados, porque eles vestiam um certo tipo de roupa, porque eles guardavam o sábado, porque eles participavam das festas. É segundo a graça. Até porque a Bíblia fala que a circuncisão ela deve ser uma circuncisão espiritual, que a vida com o Senhor é algo interior, não é apenas a aparência, não só apenas guardar as festas, mas é confiar nas promessas de Deus. É uma eleição baseada na graça de Deus, não é por aquilo que o israelita fazia, mas foi por aquilo que Cristo fez. E aí, então, dos versículos 6 ao 10, ele faz essa questão meio lógica. Versículo 6: e se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, graça não é graça. Ele faz um jogo de palavras que ele fala, isso é muito óbvio. Se é pela graça, não é pelas obras. Graça é uma coisa, obras é outra. Se você faz algo baseado no seu merecimento, obras. Se você tem algo que não é baseado naquilo que você fez, é graça. Agora, se é algo baseado naquilo que você fez, já não é graça, é obras. A graça já não é graça. Então o que ele está falando é, o israelita, não é aquilo que ele busca na sua própria força, mas é na graça de Cristo. Não é por si próprio, não é pelo seu próprio esforço, como algumas pessoas tentam fazer hoje, de se tornarem aceitáveis a Deus. Eu só vou à igreja quando toda a minha vida estiver bem. Eu não vou porque minha vida está toda ruim, está toda torta. Ora, aí a graça já não é mais graça, aí é por obras. Você vai para a igreja então por merecimento. Agora está tudo bem, então vou para a igreja porque está tudo bem. Não é graça, são obras, merecimento. E se é por obra, a graça já não é graça. Versículo 7, ele vai falar o que diremos, pois, o que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição alcançou e os mais foram endurecidos. Aqueles que foram alcançados pela eleição foram salvos, e os que não foram alcançados pela eleição foram endurecidos. Em meio a todas as oportunidades que tiveram, rejeitaram ao Senhor, e isso lhes trouxe então endurecimento de coração. E como o apóstolo Paulo está falando aqui, nós poderíamos olhar ainda para o capítulo 9, versículo 18 ali, onde
O apóstolo Paulo fala que Deus tem misericórdia de quem Ele quer e que Ele endurece quem Ele apraz. E ele vai então citar alguns textos, cita o texto aqui de Isaías 29:10, no versículo 8, ele fala como está escrito: Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. Isaías 29:10 vai falar isso. E Isaías 6 também vai falar: vocês vão ouvir com os ouvidos, mas não vão entender, para que não creiam e sejam salvos. Depois de todas as oportunidades, depois de toda a atuação de Deus na nação de Israel, houve este endurecimento do coração. Versículo 9 vai falar: e diz Davi: torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. E aí o versículo 10 faz uma citação do Salmo 69, versículos 22 e 23, falando: escureçam-se-lhes os olhos para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Aqui ele está falando: olha, vocês vão ficar com os olhos escuros, vocês não vão ver mais. Depois de tudo o que aconteceu, vocês rejeitaram o Senhor, seus olhos vão escurecer, vocês não vão ver. Se a gente fizer um exercício de não enxergarmos, de fecharmos os olhos aqui, de tentarmos andar e fazer as coisas aqui, é algo agoniante. O que Deus está falando, os olhos deles vão ser escurecidos, eles não vão compreender, eles não vão ver mais, eles vão tropeçar. Aquilo que seria uma bênção vai ser um tropeço para eles, aquilo que seria bom vai ser uma forma de eles se machucarem e serem condenados, porque rejeitaram ao Messias, porque estavam longe do Senhor, com todos os sinais que Deus deu, com todas as palavras que os profetas trouxeram. Agora os seus olhos foram escurecidos e eles são rejeitados, porque tiveram todas as promessas, mas não aproveitaram essa oportunidade, não olharam para as promessas de Deus e preferiram viver segundo o seu próprio mérito, a sua própria justiça. Versículos 11 e 12, o texto lá diz assim: pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação dos gentios, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Vejam aqui a pergunta: o porquê da rejeição então? O texto está falando: eles tropeçaram para que caíssem, para que ficassem lá, para que fossem plenamente condenados. Há um propósito neste escurecimento, nesta rejeição, neste tropeço dos israelitas, do povo judeu. Aqui há um primeiro objetivo. Ele fala aqui pela sua transgressão veio salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Você já viu alguma criança com ciúmes dos seus brinquedos? Provavelmente já. O brinquedo daquela criança está lá no quarto dela, faz 6 meses que ela não brinca com aquele brinquedo. Aí chega outra criança na casa e vê aquele brinquedo e fala: que brinquedo legal, vou brincar com esse brinquedo. Aí aquela criança que faz 6 meses que nem olha para aquele brinquedo, está jogado no canto, ela fala: não, me dá aqui, é meu, não pode brincar, é meu brinquedo. É mais ou menos isso que acontece com Israel. Israel recebeu a mensagem dos profetas, recebeu a lei de Deus, recebeu o Messias, viu tudo aquilo que Cristo fez e rejeitou. E agora vem os gentios que não tiveram nada disso, não ouviram os profetas, a lei de Moisés, não conheciam o Messias, e eles veem pela primeira vez e se maravilham com aquilo. Uau, o Messias, o Salvador, agora eu conheço o Salvador. Eu vivia adorando um falso Deus e agora eu creio no verdadeiro Filho de Deus. Era para os judeus olharem: como assim? Nós tivemos todas as oportunidades e não vimos, e eles tiveram esta primeira oportunidade e já viram e já creram e foram salvos. E nós agora, Paulo está falando: vocês estão sendo colocados em ciúmes, porque o Cristo pregado pelos profetas vocês rejeitaram, mas os gentios não rejeitaram. Eles viram e falaram: uau, que maravilha, o Messias, o Salvador, agora eu conheci o Messias.
O primeiro passo aqui era dar a conhecer o Messias aos gentios, aos não-judeus, e colocar em ciúmes os judeus. E vejam as palavras que o apóstolo Paulo usa aqui no versículo 12, o contraste. Ele fala no versículo 12: se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, a transgressão de Israel redundou em riqueza para os gentios. A dureza de Israel trouxe riqueza, trouxe o Messias, trouxe salvação para os gentios, para o mundo. E o seu abatimento em riqueza para os gentios. O abatimento de Israel trouxe riqueza aos gentios. E seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Perceba aqui que ele fala da dureza do coração de Israel. Ele fala: olha, Israel está abatido, Israel é transgressor, e com tudo isso houve salvação para os gentios. Imagine a plenitude de Israel, o que há de acontecer, como vai ser abençoado. Se Israel estando duro, está acontecendo todo esse despertamento com os gentios, quanto mais quando Israel despertar. Imagine como será, que bênção será isso. E o texto então segue, os versículos 13 ao 24, ficou um pouco desconfigurado aí, mas dá para compreender. Versículos 13 e 14: Dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto pois que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo incitar a emulação do meu povo e salvar alguns deles. O apóstolo Paulo, mesmo sendo o apóstolo dos gentios, como ele fala aqui, a mensagem dele era levada até os gentios, mas ele fala que através disso, no versículo 13 em diante, ele fala que ele glorifica o seu ministério para ver se de algum modo ele incita este ciúme dos judeus para salvar alguns deles. Ele falava: o povo de Deus foi rejeitado, os judeus foram rejeitados, mas eu glorifico o meu ministério nos gentios para ver se de algum modo os judeus são salvos também, alguns deles são salvos. Ele professa também esta preocupação que ele tem lá em Romanos capítulo 9, ele fala: olha, se fosse possível, eu gostaria de ser rejeitado por Deus, considerado maldito, para que os judeus fossem salvos e aceitos. Ele tem esta preocupação, mesmo sendo apóstolo dos gentios. Ele fala: eu gostaria que os meus irmãos de sangue crescem na palavra de Deus. Versículos 15 e 16, ele fala: porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. E se for santa a raiz, também os ramos serão. Ele reforça a questão que ele falou no versículo 12, nos versículos 15 e 16. Ele faz esta questão de novo: se a rejeição trouxe reconciliação ao mundo, o que será o seu restabelecimento? Eles foram rejeitados e os gentios creram. Imagine quando Israel não tiver mais o seu coração duro e for restabelecida a sua comunhão com Deus, quão maravilhoso isso será. Ele está mostrando, olha, não fique pensando que Israel foi plenamente rejeitado, que ele nunca mais vai voltar, que ele tropeçou para que caísse, para que fosse condenado. Não, haverá um restabelecimento, uma restauração de Israel. Haverá um restabelecimento, e este restabelecimento redundará ainda em maior bênção para o povo de Deus, renderá mais glória a Deus ainda. Versículo 17 vai nos falar o seguinte: se porém alguns dos ramos forem quebrados, tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz da seiva da oliveira.
ele vai começar aqui a fazer uma ilustração sobre o enxerto de uma planta. Ele fala que os israelitas foram cortados desta oliveira, quebrados, e os gentios que são oliveira brava foram enxertados nesta oliveira boa. Eu trouxe aqui uma pequena ilustração de como é feito um enxerto. Normalmente é cortado um pedaço lá do ramo, faz-se um corte na planta, você pega um pedaço da outra planta, você faz um corte dos dois lados e enxerta ela aqui, faz toda a amarração. Existem algumas outras técnicas de enxerto, mas essa é uma das mais comuns, e para o enxerto da oliveira é desta forma. Então este enxerto é tirado de um outro lugar que não pertencia a esta árvore, a esta planta, e é colocado, portanto, nesta oliveira. A oliveira boa aqui está se referindo ao próprio Cristo, a Jesus. Os ramos naturais desta oliveira eram judeus. Então, se a oliveira boa era Jesus, os ramos naturais, por natureza, eram judeus. A oliveira brava, os ramos dessa oliveira que foram retirados da oliveira brava são os gentios. Eles foram retirados dessa oliveira brava, os ramos naturais foram cortados dela, retirados, e os ramos da oliveira brava foram colocados e enxertados naquela que é a oliveira boa. O que a palavra de Deus quer nos dizer com isso? Que por um tempo Israel foi rejeitado e que os gentios foram enxertados ali. E aí então o apóstolo Paulo vai nos demonstrar qual deve ser a nossa atitude diante disso. Versículo 18: não te glorie contra os ramos, porém se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Você não tem motivo de vanglória. Você não pode dizer: olha, eu sou gentil, os judeus não quiseram e agora foram rejeitados, e agora eu faço parte do povo de Deus e eles não. Você não tem do que se gloriar. O texto está falando: olha, não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz que te sustenta. Você é sustentado pelo Senhor. Não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz é quem te sustenta. Não te glories, tema a Deus. Versículo 19 vai falar: dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Olha, eu fui enxertado no lugar do povo de Israel, dos judeus. Você está ali não pelo seu próprio mérito. Eles foram quebrados porque eles foram incrédulos. E você não tem do que se ensoberbecer, portanto. Você está firme mediante a fé. Não é pelo seu mérito, mediante a fé em Cristo. É por isso que você está ali. E aqui ele fala então: você está firme mediante a fé. Não te ensoberbeças, mas teme. Tema ao Senhor. Não viva através dos seus próprios méritos, achando que você pode permanecer firme de qualquer jeito, que é pela sua força, que é você que consegue perseverar, que você é bom, que você é religioso. É porque eu sou uma pessoa melhor do que as outras, porque eu faço isso, aquilo outro. Se você faz, é pela graça de Deus. E se você alcançou algo, foi porque o Senhor te deu pela fé em Cristo. Olha só o que o apóstolo Paulo fala da razão de você não se ensoberbecer. Por que você não deve se ensoberbecer? Versículos 21 a 24. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Isso é óbvio. Ele está falando: olha, os israelitas se endureceram e foram cortados da árvore. Se ele não poupou os próprios ramos naturais, você acha que vai poupar aquela que foi enxertada? Aqui o que ele está falando não é sobre perda de salvação, tá, gente? Aqui o que ele está falando
ele está falando sobre uma rejeição daqueles que se endurecem, daqueles que até fazem parte aparentemente do povo de Deus, que fazem parte da ceia, são batizados e tal. Mas o que demonstra a nossa verdadeira conversão é a perseverança. Não é o fato de nós fazermos por um tempo parte da igreja, como alguns falam, eu já fui da igreja, já fui batizado, eu já participei da igreja durante 5 anos, 10 anos, uma coisa assim. Aí depois eu não quis mais, eu fui fazer minha vida, o que mais importa é a vida. Uma das marcas da verdadeira eleição é a perseverança. Veja aqui o que o texto está falando. Se o Senhor não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. Doutra sorte, também tu serás cortado. Confirmando aquilo que a gente falou aqui. Ele está falando, vejam as duas coisas que o apóstolo Paulo está falando aqui: bondade e severidade de Deus. Nós temos a tendência de ir para um ou para outro lado, de enfatizarmos só a bondade de Deus, como Deus é bom, como Ele é gracioso, como Ele é misericordioso, como Ele é amoroso, Ele vai perdoar tudo que eu fizer, Ele vai tolerar tudo que eu fizer. Ou a severidade, olha só, se você está doente, você não for para a igreja hoje, você vai para o inferno, você vai perder salvação, você é isso, se você não fizer tal coisa na igreja, Deus vai te castigar, teu filho vai ficar doente, você vai sofrer um acidente. É errado. Ambos esses tipos de visões são erradas. Você está olhando para uma bondade errada e para uma severidade errada. Não é desta forma que Deus age. Deus é bondoso, é misericordioso, Ele nos salvou graciosamente e Ele julga o pecado, porque Ele não convive com o pecado, Ele é santo. Considere a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Aqueles que caíram, Deus é severo, Deus vai julgar, Deus vai castigar. Para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. Deus será bondoso se você permanecer na palavra de Deus. Por quê? Porque a permanência na palavra de Deus é uma marca da verdadeira eleição. A perseverança é marca da eleição. Eu criei um dia, eu fiquei na igreja um tempo e agora eu estou desviado há 20 anos e vivo do meu jeito e faço o que eu bem entender, mas eu entendo que Deus é bonzinho e no fim das contas Ele eu vou para o céu. Bondade e severidade de Deus. Permanência da palavra de Deus, permanência no Evangelho é marca da eleição. Estou repetindo isso para que possa ficar na mente dos irmãos. A bondade, se nela permaneceres, de outra sorte também tu serás cortado. Se você não permanecer, você vai ser cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para enxertar de novo. Você fala, se eles permanecerem na incredulidade, eles vão ser rejeitados. Mas se eles se voltarem para o Senhor, serão reenxertados, serão recolocados nos ramos, serão restaurados à comunhão com Deus. Versículo 24: pois se foste cortado daqui, por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão na sua própria oliveira aqueles que são os ramos naturais. Então o que ele nos mostra aqui é esta restauração, e ele faz esta comparação. Ele fala, vocês foram enxertados, e ele fala, prestem atenção numa palavra que tem no versículo 24, que era a oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira. Fala, vocês contra a natureza foram enxertados na oliveira boa, vocês eram oliveira brava. Quanto mais serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Ora, se eles são os ramos naturais, e eles se arrependerem, eles se voltarem para o Senhor, eles serão reenxertados, eles serão restaurados ao povo. Percebam a graça, a misericórdia de Deus, o caráter de Deus, de
mostrar que nós somos povo de Deus pela graça de Deus, porque éramos parte de uma oliveira brava e Ele graciosamente nos tirou daquilo que por natureza não seríamos algo bom, mas Ele nos coloca, nos enxerta numa oliveira boa. Ele rejeita aquela que eram os ramos naturais porque rejeitaram ao Messias, mas agora Ele fala: os judeus terão esta oportunidade de crerem na palavra de Deus, de honrarem ao Senhor, e se eles crerem desta forma, serão reenxertados. Irmãos, nós vamos encerrar por aqui, porque já temos vários pontos aqui. O texto para frente vai trazer algumas questões que nós vamos trabalhar. Se nós continuarmos no texto até o final hoje, vai ficar bem longa a nossa EBD. Eu vou abrir para algumas questões aqui, para a gente fazer ao fim da nossa EBD. Na semana que vem nós concluímos, para não ficar muito longo, senão vai ficar muita informação e aí a gente vai perder alguma coisa.